deixa eu aproveitar, a gente tá falando de trabalho, né? Tem uma passagem na Bíblia, pô, David, eu queria muito que você me explanasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque Salomão, né, ele tem provérbios, momento mágico, só coisas incríveis, etc. Eclesiastes é o cansado. Aí você vem pra Eclesiastes, que é onde a casa caiu, bicho. Você lê, você fica depressivo. Primeiro capítulo, a vida não faz sentido, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, nada tem sentido. Ele fica lá, 12 capítulos falando que nada tem sentido. Só que eu li Eclesiastes acho que 3 vezes, tá? E eu fiz inclusive um desafio, eu acho, de Eclesiastes, né? Cada dia era um capítulo. E eu lembro que quando eu fui lendo, estudando e refletindo, né? Eu fui chegando mais pro final de Eclesiastes, eu comecei a ver que tem uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio é que nada tem sentido, até que no final tem algo que dá sentido à vida dele. Tem algo que dá sentido ao que ele viveu, né? Que no caso, a única coisa que tem algum sentido é o temor a Deus ali, né? Se eu não estiver enganado, tá, David? Eu não sou... Eu tô aprendendo, você que é o cara que... Não, pode. Você que leu 3 vezes. Não, é que é um pouquinho antes disso. Você leu 3 vezes, eu li 2. Então você tá uma leitura na minha frente. Eu não li exclusivo, eu li todo. Entendi. Mas é que um pouquinho antes de ele chegar à conclusão, né? Do que realmente dava assim. A única coisa que poderia dar sentido à nossa vida, um pouquinho antes disso, ele chega à conclusão de que o que dava sentido à nossa vida era o trabalho. E ele tentou experimentar todas as coisas belas da vida, né? Ele, poxa, tinha todos os exércitos da vida, tinha mais de 1000 mulheres, bebeu todos os vinhos, tinha todas as terras, ele tinha tudo. E aí no final ele falou, pô, isso não tem sentido, os prazeres não tem sentido, nada tem sentido. Ele falou, a única coisa que dá sentido é, de fato, é o seu trabalho. Né? Ele diz isso daqui em algum momento, né? Que ele fala sobre basicamente o trabalho como como a produção, né? Como produzir as coisas, não como a colheita, não como seu patrimônio, mas como produzir. Tipo, né? gerar alguma coisa. Como gerar, como produzir, como multiplicar. Né? A única coisa que dá sentido é isso. E aí mais pra frente ele fala, nem isso dá sentido. A única coisa que dá sentido, de fato, é Deus, né? O que você pode falar um pouquinho de Salomão que você acha assim, que é um grande aprendizado ou que a gente poderia trazer para nossa vida para ajudar a gente a viver melhor de alguma forma ou alguma história de Salomão que você acha legal? O texto é a prova que na vida a gente vai mudando de opinião. Entendeu? Então, quando nós estávamos entrando aqui, eu te fiz uma pergunta. Quantos anos você tem? Você falou 31. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai mudar as listas de prioridades centenas de vezes. Total. Entendeu? Só que o topo da pirâmide, lá em cima dessa lista de prioridades, a gente não deveria mudar. Né? Deus deveria sempre estar lá em cima, naquele lugar intocável. Né? Então, tudo passa por ele, tudo vem dele e tal. Salomão é a prova que mesmo você tendo tudo, você pode perder o sentido de tudo. Mesmo você tendo a melhor e a maior colheita, você pode se desgostar da vida. Então, o que fica claro é que existem corridas que são inúteis. Então, a corrida do dinheiro, com todo respeito, eu sei que isso aqui é algo... vocês falam sobre recurso e tá tudo bem, não tem nada a ver. Mas é uma corrida inútil, de uma certa forma. E eu não tô falando de trabalho, eu tô falando de uma visão de um alvo errado. Porque dinheiro perde valor, dinheiro muda de valor. Sempre vai ter alguém que tem mais, alguém que vai ter menos. Então, são competições que não acabam. Por isso que quando eu digo alvo e a palavra prioridade ela surge, é porque aquilo que vai ficar para sempre tem que estar sempre na frente. Então, o nosso legado, a nossa família, a nossa vida com Deus e tal. E a prova de Salomão, quando você lê os dois cenários, né? Primeiro lá do início, quando ele pediu sabedoria ao Senhor e Deus deu sabedoria. E com a sabedoria ele conquistou mais... que todo e qualquer homem na terra conquistou de dinheiro e riqueza. E esse cara que conseguiu tudo, no final descobriu que aquilo não tinha sentido. Então, ele é até meio angustiante, é depressivo você ler um pouco Eclesiastes, porque ele vai te dando esse down, assim, você tá empolgado e tal, e ele vai, não, isso é vaidade, a vida não serve e tal. Só que também é um pensamento viciado, se você pensar, porque não é bom você ouvir da vida de alguém que se frustrou tanto. É melhor você se privar de algumas coisas. Não que você não deva ler, mas ler com o óculos correto. Então, a clareza de Salomão é que mesmo sendo extremamente sábio, mesmo tendo todas as conquistas, as frustrações, elas são viáveis, elas acontecem. A gente vai mudar de opinião várias vezes. Salomão ele vai tendo essa alternância de pensamento justamente pelas frustrações que ele teve. E nós temos exatamente isso para não cair no mesmo erro. Então, a Bíblia é um manual de prevenção, é um manual sobre o futuro, mas é um manual preventivo do que eu não devo fazer agora.
Então, quando eu vejo o final, eu preciso entender que por mais que o começo tenha sido lindo, o final tem muito mais lição sobre mais do que o próprio começo. Então, por isso que a minha preocupação quando eu falo de prioridade, e eu encerro aqui, é de saber que o meu final vai ser muito mais importante do que como eu comecei. Total. Então, como eu quero chegar no final? Eu quero chegar no final, cara, com todas as pessoas que passaram no meu caminho dizendo, cara, o David não mudou. É a mesma essência, é o mesmo jeitinho, nada não tirou o coração dele. Os meus filhos apaixonados pela nossa vida, pelo que Deus nos fez construir, pelo pai, me honrando, respeitando, e eu amando Jesus do mesmo jeito com a mesma esposa. Só isso. Ah, você quer ter quanto de dinheiro? Não penso nada disso. Quantos de seguidores você tem? Vai mudar a plataforma, daqui a pouco muda. Daqui a pouco muda. Meu canal caiu, podia ter caído para sempre. E aí, eu trabalhei 4 anos da minha vida, chegou a quase 8 milhões de inscritos e pode cair para sempre. Mas tem coisas que, se aquilo tiver no meu centro de prioridades, eu posso frustrar com todo o resto, entende? Então, esse eu acho que é a questão de tudo, assim, de você ter um coração alinhado com aquilo que é as expectativas de Deus, não aquilo que as pessoas criam em você, e aí a sua vida vai se tornando mais saudável, as suas decisões se tornam mais sábias, não a ponto de chegar no final da vida e estar extremamente frustrado, mas feliz e satisfeito com aquilo que você viveu. Assim como o apóstolo Paulo termina: combati um bom combate, guardei a minha fé, acabei a minha carreira. Esse é o final do apóstolo Paulo, é bem diferente do de Salomão. Combati um bom combate, guardei a minha fé. Ele não perdeu a fé na caminhada, ele guardou. Salomão perdeu, né, cara? Salomão perdeu. Você Salomão entende? perdeu. Então, essa é a graça da Bíblia. A Bíblia não é uma história de vencedores. A Bíblia é uma história de fracassos e vitórias, para nos ensinar justamente a não reproduzir aquilo que fez alguém fracassar. Caraca, você sabe que eu tava refletindo um dia desse sobre isso, David. Pô, e é legal que você fala muito bonito, né? Então é muito bacana isso. Mas eu tô lendo a Bíblia, cara, e parece que todo mundo na Bíblia tem um final trágico, assim. Todo mundo na Bíblia tem um final trágico. De alguma forma. Não, nem todos, né? mas vamos lá. Eu digo assim, sim, tem muita história trágica. Tem muita história trágica. Sim. Né? Mas será que não é porque é uma ótica que geralmente na Bíblia você vê começo, meio e fim da vida do cara? Porque geralmente o fim da vida das pessoas realmente não é um negócio feliz, né? Será? Eu acabo de dar o exemplo do Paulo. Mas é que o ponto da minha reflexão é que, cara, eu acho que tem tanta história trágica e trágica por motivos diferentes que eu começo... Por isso que eu acho que realmente a Bíblia é um grande manual, porque ela te mostra várias formas de não errar. Ela te mostra, ó, tal pessoa viveu, tava incrível. Pega o Salomão. Tava incrível, era o cara o mais rico de todos, o mais sábio da história. Ou seja, até o mais sábio da história, até o mais rico da história. Ele foi, cara, começou a ferir princípios e olha o que aconteceu com ele depois. Aí começa a mostrar um monte de gente. Ah, olha o que fez. Olha o que aconteceu depois. Mas olha só, cara, que coisa incrível, né? Isso, se a gente voltar antes de Salomão, o pai, Davi. Davi era filho de Jessé. A Bíblia diz que um dia Deus resolve mudar a linhagem real de Israel, ele rejeita Saul e vai levantar um novo rei. Então Samuel vai até a casa de Jessé, diz que é um dos filhos, e uma das coisas que é incrível é que a palavra diz que o rei, aquele garoto que seria o rei, era o homem segundo o coração de Deus. Nunca isso havia acontecido. Poxa, qual é a característica mais poderosa que alguém pode ter? Poxa, o homem segundo o coração de Deus. Aí Davi demora ali o processo de 30 anos até assumir o reinado e tal. Assume o reinado e a Bíblia diz que tem uma história dele com Batseba. Ele manda Urias pra guerra, Batseba tá banhando no pátio e tem toda uma cena ali, né, de um relacionamento extraconjugal. E aí, cara, olha só que loucura. Cara, é o homem segundo o coração de Deus. Mas é homem. Total. Entendeu? Então, ele nos faz entender que nós não somos, cara, ninguém. Nós somos extremamente frágeis, nós somos extremamente, sabe, nós necessitamos da graça de Deus. Nós somos, assim, miseráveis por essa graça. Porque a gente pode fazer tudo certo. De repente, cara, se a gente não cuidar, a gente toma uma decisão que acaba com toda a nossa vida. Então, por isso que o nosso cuidado não... é muito difícil isso, né? Porque é um cuidado diário. Todos os dias, cara. Todos os dias. Sabe? Relembrar.
Todos os dias. Igual eu tô falei do devocional na manhã, né? Cara, mesmo às vezes tu faz o devocional, acontece uma parada no dia, tu toma uma decisão errada, tu fala uma coisa que não deveria falar, e aí eu tenho que lembrar de Davi. Bom, Davi era o homem segundo o coração de Deus, tornou rei de Israel, mas qual era a diferença dele para Saul? Que Saul cometeu coisas muito menores do que Davi. Por que Saul foi rejeitado, Davi não? Aí tem uma resposta simples: arrependimento. A Bíblia diz que quando Davi entendeu através de Jonatas, que chegou e falou para ele o que ele havia feito, ele rasga a roupa, confessa na frente de todos, e agora ele não é mais o rei, é um pecador arrependido no meio do palácio. Entendeu? Então a gente não pode perder essa essência de saber que não importa quão grande é a nossa obra, quão grande a gente chega, a gente ainda é o mesmo garotinho que, se não fosse a graça de Deus, a gente não teria chegado a lugar nenhum. Então é arrependimento, a gente precisa ter isso dentro de nós, porque a gente nunca vai ser o bom o suficiente, inteligente o suficiente para pensar que podemos caminhar sem Jesus, sabe? Que a gente consegue. Muito